História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 30 de maio de 1252. Morre, em Sevilha, Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela, meu 26º avô, 3 vezes meu avô, bisavô materno de Dom Dinis, rei de Portugal. O seu corpo, incorrupto, está exposto numa urna de vidro na Catedral de Sevilha. Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela, conhecido também como São Fernando, nasceu em Zamora, a 5 de agosto de 1199, e morreu em Sevilha, a 30 de maio de 1252. Era filho de Afonso IX, rei de Leão e Castela e de Brengária, infanta de Castela, neto paterno de Fernando II, rei de Leão e de Dona Urraca, infanta de Portugal, filha de Dom Afonso Henriques, e neto materno de Afonso VIII, rei de Castela e de Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, filha de Henrique II, rei de Inglaterra. Fernando III de Leão e Castela, o Santo, foi rei de Castela desde 1217, rei de Leão desde 1230 e conde de Aumale por casamento, desde 1235, até sua morte. Uniu definitivamente os reinos de Leão e Castela e consolidou a Reconquista, deixando por conquistar apenas o reino tributário de Granada. Fernando III era filho de Afonso IX de Leão e de Brengária, infanta e rainha de Castela. Nasceu no mosteiro de Valparaíso em Pelias de Arriba, Zamora, a 5 de agosto de 1199. Em 1204 o casamento dos seus pais foi anulado pelo Papa Inocêncio III por motivos de consanguinidade, e Brengária levou os filhos para a corte de Castela. Após a morte do seu tio Henrique I de Castela, com apenas 13 anos de idade, apenas tinham sobrevivido algumas irmãs de Henrique. Brengária, que tinha sido regente do irmão de 1214 a 1217, foi aclamada rainha de Castela somente um mês após a morte deste. Mas logo após ser coroada abdicou em favor do seu filho varão mais velho, Fernando, então apenas com 16 anos. O pai de Fernando, o rei Afonso IX de Leão, que outrora fora casado com Brengária de Castela e tivera o matrimónio anulado em 1204 devido à relação de parentesco, ambicionava ser rei de Castela por ser neto de Afonso VII de Leão e Castela. Apoiado pela poderosa família Lara e outros nobres descontentes, proclamou guerra aberta a Castela. Brengária passou então a conselheira do rei. Ajudou a subjugar os nobres rebeldes e depois combinou o casamento de Fernando com uma esposa digna do jovem monarca, e de uma família politicamente útil. A escolhida foi Beatriz, seu nome de batismo Isabel, de Hohenstaufen, conhecida em Castela como Isabel da Suábia, filha de Irene Angelina de Constantinopla e de Filipe, duque da Suábia, rei da Germânia e rei dos romanos, neta do imperador germânico Frederico, Barba Ruiva. Depois de vencer os nobres rebeldes, o conflito com Leão acabou por ser resolvido com umas tréguas tratadas pelo rei Afonso IX e a sua antiga esposa. União de Leão e Castela. Em 1230, o monarca de Leão, Afonso IX, faleceu. Tinha deserdado Fernando no seu testamento, e legado o reino às infantas Sancha e Dulce filhas, tal como Fernando, do seu primeiro casamento com a sua prima Dona Teresa, infanta de Portugal. Fernando e a rainha-mãe ambicionavam obter a coroa de Leão e voltar a unir os dois reinos, separados em 1157 com a morte de Afonso VII de Leão e Castela. Para tal, reuniram-se na cidade portuguesa de Valença as duas mulheres de Afonso IX de Leão, Dona Teresa de Portugal e Brengária de Castela, com as infantas Sancha e Dulce, para selarem um acordo, assinado em Benavente e que ficaria conhecido como a Concórdia de Benavente. Sancha e Dulce renunciaram à coroa de Leão, em troca de uma renda de 30.000 maravedis e outros privilégios. Pelo Tratado das Tercérias, a união pessoal das duas coroas foi restaurada definitivamente na pessoa do rei Fernando III, o Santo, e na dos seus sucessores, passando Castela a ter a hegemonia na Espanha. Com a morte de Beatriz, Isabel, da Suábia em 1235, Fernando casou pela segunda vez, em 1237, com Joana de Aumale, condessa de Ponthieu, filha de Maria de Belém, senhora de Ponthieu, e de Simão da Martin, conde de Aumale. Reconquista e santidade. Fernando recuperou o esforço castelhano de reconquista. Tomou grande parte de Al-Andalus, o equivalente à moderna região autónoma da Andaluzia, exceto os reinos de Granada e Niebla.
Desde 1219 combinou as ações diplomáticas com intervenções bélicas, aproveitando as discórdias existentes entre as taifas para submeter os pequenos reinos ao seu poder. As suas maiores conquistas terão sido Baeza, Úbeda, Córdoba, Múrcia, Jaén e Sevilha a 23 de novembro de 1248. Em 1244, pelo Tratado de Almizra, repartiu as novas terras conquistadas entre as ordens militares, o clero e a nobreza, o que deu lugar mais tarde à formação dos latifúndios da região. Depois da tomada de Córdoba, o santo ordenou a adoção do Liberio Diciorum, direito visigótico, pelos seus cidadãos, e mandou traduzi-lo, mesmo que com alguns erros, para castelhano, constituindo aquilo a que se viria a designar de fuero jus. Também ajudou a desenvolver a Universidade de Salamanca e fundou a atual Catedral de Burgos. Foi um patrono das novas ordens de frades, que diferiam dos monges por terem um maior envolvimento com o mundo secular, em detrimento do isolamento destes últimos em mosteiros. Enquanto que os beneditinos, cistercienses e cluniacenses já tinham participado ativamente da reconquista cristã, Fernando III introduziu os dominicanos, franciscanos, trinitarianos e mercedários na Andaluzia. Apesar de ter determinado o futuro da religião no reino, que viria a perseguir o rito visigótico ou moçárabe, teria encorajado a convivência dos seus súbditos de diferentes fés, com a sua expressão máxima na capital cultural de Toledo. No entanto, importa contextualizar esta convivência no seu local e época. Não se tratava de um convívio intercultural à luz da moral dos dias de hoje. Havia discriminação racial e religiosa. A tradição conta que Fernando III concedeu o direito dos judeus de Vila Diego não serem perseguidos. Havia, no entanto, uma contrapartida: tinham que usar calças, os cristãos usavam calções, para garantirem os seus privilégios. Os judeus de Burgos ou de Toledo não tinham tais privilégios e, logo que perseguidos, abandonavam tudo o que tinham e fugiam para Vila Diego, por aportuguesamento Vila Diogo, daí a expressão linguística Daras de Vila Diogo, que significa fugir, ainda usada em Portugal. Nesta localidade, eram-lhes oferecidas calças para escaparem aos perseguidores, mas com um preço: eram forçados a pagar um tributo aos judeus locais. Fernando III faleceu, em Sevilha, a 30 de maio de 1252, com 53 anos. Estava na companhia dos seus filhos tidos com Beatriz da Suábia, Cheto Berengária e Sancho, dos 3 filhos do seu segundo casamento e ainda da sua segunda esposa, Joana de Aumale. Fernando III foi sepultado na Catedral da cidade de Sevilha, antiga Grande Mesquita, que antes de ser mesquita era uma basílica cristã antes da invasão dos mouros, e o seu corpo, incorrupto, está exposto numa urna de vidro na Catedral de Sevilha. O seu túmulo contém uma inscrição em 4 línguas diferentes: castelhano, latim, árabe e hebraico. O seu coração foi enterrado no Monte Calvário de Jerusalém, pela sua forte devoção a Cristo. São Fernando foi o primeiro rei espanhol a ser canonizado, em 1671, pelo Papa Clemente X. É o padroeiro de vários locais do antigo Império Colonial Espanhol, e de Sevilha, onde sua efígie está incluída tanto no escudo da cidade e da província. Desde a criação em 1819 da Diocese de San Cristóbal de La Laguna, também chamada Diocese de Tenerife, Ilhas Canárias, São Fernando é o compatrono dos mesmos e da Catedral Diocesana por bula do Papa Pio VII. Isto porque esta diocese é dependente da Arquidiocese de Sevilha, cuja capital tem Fernando III por patrono. São Fernando é também o padroeiro da Universidade de La Laguna, uma vez que esta instituição foi fundada sob o nome de Universidade Literária de São Fernando. Família e descendência. Do casamento entre Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela, e Beatriz, Isabel, da Suábia, nasceram Afonso X, o Sábio, rei de Castela e Leão, meu 24º, 25º e 27º avô, casou com Violante Infanta de Aragão, rainha de Leão e Castela, minha 25ª e 27ª avó, e depois casou com Dona Maior Guilherme Pérez de Guzmán, minha 24ª e 27ª avó. Fadrique, Infante de Castela, casou com Catarina Comnena do Caina, e depois casou com Beatriz Malaspina. Fernando, Infante de Castela. Felipe, Infante de Castela, casou com Cristina, Princesa da Noruega, depois casou com Inés Girón, e também casou com Leonor Ruiz de Castro. Henrique, o Senador, Infante de Castela, Senhor de Assija, C.C. Joana Nunes de Lara, La Palomila, Senhora de Lara.
Sancho, infante de Castela, arcebispo de Toledo. Manuel, infante de Castela, senhor de Escalona e Penafiel, casou com Constança, infanta de Aragão, e casou com Beatriz de Saboia. Leonor, infanta de Castela. Berengária, infanta de Castela. Maria, infanta de Castela.